Bora para a nossa primeira aula da nossa terceira semana. Agora, finalmente chegamos na equação de Schrödinger, né? Ou vamos chegar, né? Em representação de coordenada do jeito que você está acostumado, né? O psi de x, a psi de x e t, achar autofunção de energia e toda a coisa mais prática, né? No final das contas que a gente faz mesmo. Só que sempre antes disso, vamos fazer a nossa revisãozinha, né? Então, bora para a musiquinha. Semana anterior. Então, nós vimos já todas as regras de mecânica quântica. Você tem um estado, módulo quadrado, você projeta o seu estado num vetor que tem associado uma coisa que você mede, né? É o módulo quadrado disso, é a probabilidade de medir o autovetor correspondente daquele o alto valor correspondente daquele autovetor. A gente viu o formalismo, digamos, Schrödinger, que é basicamente o que a gente sempre vai acompanhar, e o Heisenberg, né? Como relacionam um com o outro, através do operador de evolução. Também no Heisenberg, um ou no outro, né? A gente viu essa relação de leis de conservação e simetria, essa parte que é legal, é importante, né? Então, quando você tem um cara que comuta com H, ele pode fazer parte do CCC de H e significa que eles conservam, né? Então, você mede o cara, deu aquele valor fica. Inversão temporal e colapso do estado, né? O problema do que é medir, né? Quando você mede o sistema, e quando você tira aquele número, então agora o sistema tem aquele número, né? Você deu uma nova condição inicial. E hoje nós vamos ver, pegar o nosso estado e projetar em X, né? E ver que esse cara, se projetado em X, é o que a gente chama de função de onda. Então, representante de Schrödinger na representação de coordenadas. Nosso psi de X e t. Então, bora lá. Vamos começar com definindo o nosso operador posição. O operador posição simplesmente é o x com um vetor. Então, é um operador associado a uma posição no espaço. Então, esse cara tem componente. Esse IJK, eu nem botei chapéu neles para não confundir, mas são os vetores de uma base euclidiana, né? IJK, e a gente bota chapéuzinho, vetores unitários. Então, eles são normalizados e são ortogonais, né? Componente x, y, z do vetor. Então, o componente x chama de vetor x, de operador x, operador y, operador z. Esse operador, por construção, ele tem que ser hermitiano porque ele é associado ao observável. Então, esse cara, quer dizer assim, o x aqui é o hermitiano, o y e o z. Então, ele como um todo, como vetor, um operador vetor, é hermitiano. Os autovetores, você tem, digamos, cada um aqui separado. Então, você tem o operador x, aqui, ele tem os autovetores dele, o y e o z. Então, é para que você pega só um deles, por exemplo, x, né? Então, se esse cara tem esse vetor representa o seu estado quântico, ele é uma base contínua. Então, o produto escalar dele de x com x' é o delta de x menos x'. Mas o que significa isso? Significa que você pegou esse vetor x', pode ser um vetor qualquer, e projetou na direção x. Então, esse cara daqui, ele representa. Então, você pega um vetor qualquer e projeta em x, então você pega o módulo quadrado dessa quantidade, é a densidade de probabilidade de você medir o cara naquele lugar. Então, nessa condição, você está pegando o vetor, só que esse vetor é um autovetor do operador x. Então, se eu aplico o operador x aqui, ele vai me dar x' e repete ele. Então, esse vetor está associado ao eu medir uma partícula na posição x'. Então, se eu projeto ele nessa base, no vetor qualquer dessa base x, e desse delta de Dirac, né, essa daqui seria o que você chama de uma função de onda, né? Por função de onda no sentido que é função de x, né? Que representa uma partícula que tem o Q bem definido, tem a posição bem definida. Então, eu garanto que se eu jogar o x aqui no meio, ele vai me dar x'. Né? Então, mas essa função de onda aqui não é normalizável. Você fala, se eu integrar delta dá 1, ok, mas é o módulo quadrado. Se você pega delta ao quadrado e integra, vai dar infinito. Então, isso aqui, de certa forma, diz que esse estado aqui, ele não é físico no sentido, porque um estado físico real, ele tem que ser normalizado, porque a probabilidade de medir alguma coisa. Mas ele serve como base para o espaço, né,
O que representa mais ou menos que ele não é físico, porque é uma coisa muito idealizada. Porque você está dizendo que você sabe exatamente onde a partícula está. Então, pelo princípio de certeza, se você sabe exatamente onde ela está, você não sabe nada do momento dela. Então, é uma situação muito extrema, né? Você não sabe nada qual a velocidade que o cara está. Você sabe que ele está ali e não sabe, digamos, pra absolutamente nada para onde ele está indo, né? Para a direção que ele tem, a velocidade que ele tem. Mas, então, como se esse daqui, repara que é o autovetor de x, autovetor de y, autovetor de z. Mas o que é o autovetor do operador aqui, vetor posição? Que é x, y e z, somados, né, com esses caras ortogonais. Ele é isso daqui, que se chama de um produto direto. Então, vamos chamar de x o vetor, o ket. Esse cara é o produto direto de x, y, z, desses três kets. O que significa isso? É simples, né? Significa assim que esses caras não se misturam. Então, toda vez que eu escrevo o operador x, é um jeito, digamos, preguiçoso de escrever essa combinação. Então, é x, unidade, unidade. Então, quer dizer, quando você aplica x, operador x, não vetor x, nesse cara, ele atua em bloco. Então, esse operador atua no primeiro, esse no segundo, esse no terceiro. Então, esse atua em y, repete o y, esse atua em z, repete o z. Esse operador x atua aqui no x. Aí esse daqui é o autovetor dele. Então, vai ser o número x e vai repetir isso. Então, vai repetir todo esse cara de novo com um x na frente do número. Então, quando eu aplico o x no vetor x, vai sair o x e repetir o que é vetor ket x. Mesma coisa para o y, mesma coisa para o z. Repara que aqui automaticamente eu estou assumindo, aqui pode ser ida e volta, né? Se eu assumo isso, eu assumi que eles comutam, né? Se eu assumo que eles comutam, eu posso fazer isso. Se eu estou assumindo que eles comutam, é óbvio que se eu pego x com y, esse x e xj é componente, né? 1, 2, 3. Então, é x1 é x, x2 é y, x3 é z. Se eu pego o computador x com y, então eu multiplico esse com esse. Repara que aqui multiplico 1, aqui fica o x. Aqui multiplica o 1, multiplica o y, fica y. Então, x vezes y ficou x, y e unidade. Se você pega y vezes x, o contrário, vai dar a mesma coisa, né? Porque aqui vai a unidade, aqui é 1, então automaticamente se comutam. Só para marcar. Então, quer dizer assim, quando você pega então, um vetor todo, para esse componente i dele é x1, componente y é 1y, z1, 1z. Então, você vai atuar todo esse primeiro cara aqui, ele vai atuar só x, ele só enxerga o x, aqui repete, repete, então sai o número x e a direção i. E vai repetir esse cara como um todo, tá aqui fora. O y vai atuar aqui, vai sair o número y, e aqui a direção j do vetor, o z, direção z do vetor, então aqui formou o vetor. X componente x, y componente y, z componente z. Então aqui é o vetor x. E aqui repetiu o ket x. Então você tem esse daqui como um todo, de onde a gente começou, né? Esse vetor operador nesse ket x, esse ket x é autovetor desse operador aqui, que é um vetor. Né? E sai um númerozinho, que é um vetorzinho, e repete ele de novo. Está resolvido. E o delta, como fica a normalização dele, né? Porque quando você faz o bracket aqui, então faz o bracket x com x', y com y', z com z'. Então fica delta de um, delta de outro, delta de outro. Esses três delta que a gente define como delta 3. Então, delta x menos x'. Sendo as regras gerais que eu comentei já, se o vetor, esse ket, que é o vetor x, para todos os valores, né, ele forma uma base. Por que ele forma uma base? Porque ele está associado a um operador hermitiano, uma coisa que eu posso medir. Né? Então, ele formando a base, necessariamente, aqui seria a base contínua, né? Então ele é ortonormal, isso já está por construção, e ele tem que obedecer à relação de completude. Então, essa integral daqui é 1. Esse d aqui é a dimensão. Vamos fazer aqui eu botei 3, né, mas eu deveria ter feito geral, né? Seria d, dimensão d. Você pode generalizar aqui, eu fiz para qualquer número de dimensão. Então, o que seria o que a gente chama de equação de Schrödinger? Ou equação de onda de Schrödinger. Então, o que se chama de função de onda. Então, você tem a sua equação de Schrödinger aqui abstrata, em termos de ket, né, nessa notação
digamos, formal ou abstrato, né, na sua notação de Dirac, e você vai projetar tudo, você vai braquetar todo mundo com um X. E o que você chama desse vetor, esse vetor psi projetado nesse bra X, é o que você chama de psi de X e T. Então, esse cara depende de onde você está projetando e depende do tempo, porque o psi depende do tempo. Pela nossa regra geral, como aqui é contínuo, o módulo quadrado disso é a densidade de probabilidade de medir esse cara aqui da esquerda. Então, o módulo quadrado disso é a densidade de probabilidade no instante t, você medir a partícula no lugar x. Então, se você pega esse cara e multiplica pelo volume aqui do espaço, por isso que esse cara é densidade, né? Ele é probabilidade por volume. Então, esse cara daqui é a probabilidade, nesse ponto x, de você medir a partícula no instante t, a partícula dentro desse volume infinitesimal, que seria um dv, né? Que ddx. Isso que você chama de função de onda. Mas repara que no final dos contos é uma escolha de uma base que você está projetando. Você está pegando seu vetor e descrevendo em termos de uma base. Aqui é base de coordenada. Então você tem a probabilidade de medir coordenada. Isso é uma questão meio, digamos, porque você tem interesse em medir posição, mas tem um motivo mais técnico, porque, vamos falar daqui a pouco, porque o Hamiltoniano é energia cinética, mas energia potencial. Energia potencial é função de x. E a priori isso pode ser uma função complicada. Então a representação de coordenadas ela é mais prática para você resolver problemas mesmo concretos. Então, só um último comentário, a gente já viu com complemento, acho que da primeira semana, sei lá, que uma vez que o Hamiltoniano é hermitiano, isso garante que se você fixa psi, digamos, no instante t0 igual a 1, essa norma dele, ele mantém essa norma 1 para sempre. Isso que é a ideia da densidade de probabilidade. Então você pode pegar esse cara, eu sei que é 1, mete aqui a completude. Esse cara daqui é o operador 1. Então, ele atua aqui psi, atua x, braqueta com esse bra com sketch, e esse bra com sketch. Botei aqui dentro. Então, se x de psi é a função de onda psi, x e t, o bra psi com ket x é esse cara aqui ao contrário. Então, o conjugado, o complexo conjugado dele. Então, esse é psi vezes psi estrela. Então, esse daqui é psi ao quadrado. Então, a integral no volume de psi ao quadrado é 1. Então, esse cara tem que ser normalizado. Até isso aqui garante que, digamos, o seu vetor x, usar com ele como função de onda, isso não vai ser verdade porque não é normalizado, que eu falei. Então, não serve, formalmente, mesmo que a gente use, formalmente não serve como um estado, não um estado quântico real. Mas ele serve como base para estados quânticos reais. Então, por isso que mesmo assim ele é útil. Né? Então, o que é equação de Schrödinger na representação de coordenadas? É você pegar, eu já ter falado lá, pegar essa equação e projetar tudo em x. Você aplica x dos dois lados, repara que x não depende do tempo, então ele vai entrar direto, vai ficar derivada no tempo de psi de x e t. Aplicando o lado direito, o seu Hamiltoniano é isso, é energia cinética e potencial. Repara que no potencial, você vai aplicar o x, esse cara é uma função de x. Então, vamos supor que você pode escrever como potência de x, tipo Taylor. Ele já fez, de certa forma, isso. Então, cada x lá no seu Taylor, ele vai atuar nesse bra. Lembrando que o operador é hermitiano, né? Então ele pode atuar no bra, tanto no bra quanto no ket. Vai atuar no bra, vai sair o número x. Então, todo o número x vai sair na frente. E aí vai fazer a série da função. Então, vai ter a função. Então, o bra x vai atuar no ket psi. Então, vai formar o psi de x e t. Então, esse daqui, de certa forma, é trivial. É por isso que você usa a representação de coordenadas. Porque sua função, o seu potencial, sua energia potencial é função de coordenadas. Então, aqui fica direto. O potencial x, aqui não tem mais operador. Isso aqui é função, e essa função x e t. O preço a pagar é a energia cinética. Então, esse p ao quadrado eu escrevi, aqui tem uma soma, só para ficar mais fácil de lidar. Então, aqui é p1 quadrado, mais p2 quadrado, p3 quadrado. E agora você aplicou o x, esse cara está sanduichado. Esse operador está com um sanduíche com x de um lado e psi do outro. E eu não sei. Eu não sei o que é isso a priori. A gente tem que reescrever isso como, eu ia ver como operadores diferenciais atuando numa função de onda. Isso que a gente vai ver. Então, a primeira coisa, eu preciso de p ao quadrado, mas vamos descobrir o que é p.
Depois a gente descobre que é P quadrado. Antes da pandemia, quem estava na turma, a gente já fez essa conta. Tem o que estão contando. Aqui, como a gente já fez aquela parte, digamos, de simetria, já sabe como atua o operador translação, a gente já sabe que o operador translação, se você lembrar de algum outro vídeo, ele pega x e, se eu pego essa translação em A, ele transforma esse vetor em x menos A, porque ele é uma troca de base. Eu tenho esse ponto, está na posição x para esse vetor. Se eu faço a translação aqui em A, então para esse referencial, essa posição, esse vetor, onde eu quero saber, ele está em x menos A. Então por isso que aqui é x menos A. Por outro lado, então, se eu troco o sinal aqui, pego menos A, aqui fica o sinal de menos, e atuo em x, então ele vai virar o vetor x mais A. Então você pega esse cara e o adaga dele vai inverter. Então esse é o ket x mais A, esse é o bra x mais A. Então bra x mais A é esse cara daqui, adaga. O adaga disso é você inverter aqui e tomar o adaga, o hermitiano desse operador. Então, o hermitiano desse operador, como o P é hermitiano, não muda, e aqui vai trocar o sinal, então aqui ficou mais. Então, quer dizer assim, esse operador com mais, quando ele atua no ket x, ele vira o ket x menos A. E o mesmo operador, quando atua no bra x, quando ele atua para o outro lado, ele faz o bra x mais A. Esse aqui é o truquezinho. Acho que ficou claro. Então, a questão, o que é o psi de x mais A? É que o número que eu estou, a posição, é o cara que eu botei aqui. É esse braquete. Mas o que é esse braquete? Usa a linha de cima. É x e esse operador aqui atuando. Então, eu sei que o psi de x mais A é esse operador atuando aqui. Isso vale para qualquer A. Toma um A pequeno. Expande aqui, expande aqui. Expandir o lado esquerdo, eu sei, é Taylor. Então, você vai ficar psi de x mais o A derivada de psi com relação a x. Então, o A vetor, o nada. O que é o lado direito? Pega esse cara aqui, A, em primeira ordem. Então, é 1 mais I sobre H cortado, AP. Então, lembra que o A é um número. Né? Aqui, então, eu saí ele na frente, ficou IH cortado, também é número. Né? Então, o X, e aqui no meio, quem ficou braquetado, o P, X, P, psi. Agora, se eu comparar o lado direito e esquerdo, aqui corta, isso tem que valer para qualquer A, um F intesimal, né? Então, digamos assim, você corta o A, então, o XP, esse sanduíche XP, psi, você joga o I para o outro lado, H cortado para o outro lado, então vai subir o H cortado, vai aparecer um menos I, e essa derivada aqui, ou nada. Então, comparando, o resultado é esse. Já resolveu. Bem facinho. Então, o operador P, né, na representação de coordenada, quando você sanduíche o X aqui, ele está atuando no estado, ele dá a derivada do estado. Repara que esse estado não precisa ser a solução da equação de Schrödinger. Aqui, eu estou falando que a equação de Schrödinger é porque eu quero, mas essa conta aqui que eu fiz no último slide pode ser qualquer psi, aqui, qualquer estado. Né? Então, ele vira a I menos IH cortada derivada desse estado projetado em X. Né? Então, que se aqui fosse um F, aqui seria o F de X. Então, até um exemplo, até que a gente vai usar, né? Como vai para um cara arbitrário, aqui poderia ser um x'. Então fica menos i cortado, o x'. Mas o x', você sabe que é dado de Dirac. Então vamos guardar esse resultado aqui que eu não vou usar. Por quê? Vamos usar ele porque agora a gente precisa do P ao quadrado para escrever a equação de Schrödinger. Então, o que é o P? Agora eu voltei para a notação de vetor, né? Então P ao quadrado projetado em x. Repara que eu não estou escrevendo P ao quadrado, estou escrevendo P vezes P para fazer um truque aqui. Então, aqui no meio, eu vou escrever 1. E esse 1 eu vou usar a completeza. Então, ele é integral no volume, de dimensões, do ket x com bra x. Então, aqui tem um ket e um bra, que eu fiz aqui no meio, e essa integral aqui em x'. A integral eu já botei aqui fora. Agora, por que já resolvemos o problema? Repara que é x, p, psi. Esse resultado está aqui em cima. Já sei. Então, é só botar o cara com x'. X, P, x'. Também sei está aqui em cima. Então é menos I, H cortado. Repara que é a derivada em x, porque o x é o cara que está na esquerda, e delta de x menos x'. Então é só substituir. Então aqui menos I, H cortado. De novo, toda vez que eu boto delta, eu não boto D, né? Mas você finge que aqui é D, e aqui é D. Então menos I, H cortado, vem aqui. Repara que esse cara é derivado em x, aqui é derivado em x'.
Porque aqui é o x', e aqui quem está braquetando é o x', aqui quem está braquetando é o x. Então, na regra geral, né, aqui é derivada em relação ao cara que está braquetando. E como aqui é x e eu estou integrando em x', essa derivada aqui eu posso tirar fora. Aqui só para comparar, né? Esse termo é esse termo, esse termo é esse termo, mas tá óbvio. Então, essa derivada aqui eu posso tirar fora. Então, eu tirei ela fora da integral, agora aqui vamos integrar em x'. A integral aqui é trivial, porque é só integrar o x', então no lugar desse x', e aqui também tem x', né? Fica x. Então, toda essa integral virou o nabla aqui o nabla em x atuando em psi de x. Então, aqui ficou o nabla x atuando em psi de x, aqui você tem outro nabla x atuando em psi de x. Esse menos IH cortado, saiu fora menos H cortado ao quadrado. Então, ficou menos H cortado ao quadrado, nabla duas vezes, né? Então, é nabla, ponto nabla, né? Produto escalar de dois nablas. Então, é Laplaciano. Isso qualquer dimensão, né? Então, aqui é segunda derivada em x, mais segunda derivada em y, mais segunda derivada em z. Se for mais dimensão, bota mais. Se for menos, bota menos. Então, você está aqui. Seu equação de Fourier está pronta. Esse é o termo cinético, o potencial e o kn lá. E o ρ é a nossa densidade de probabilidade, né? que é esse módulo quadrado, porque é a projeção do seu psi na base em x ao quadrado. Então, é a probabilidade de medir o cara que você projetou. No caso, você projetou em x. Né? E a densidade porque o x é contínuo. Show! Né? Acabamos. Esse foi o nosso videozinho de hoje. Eu achei que ia ficar até um pouquinho maior. Mas no próximo a gente faz a mesma coisa em momento, porque eu posso projetar todo mundo no momento. Isso vai facilitar o quê? O termo cinético. O termo cinético é o operador P, vai atuar direto, vai dar o alto valor, vai dar o número P. Mas vai cagar onde? Vai cagar no potencial. O potencial é X. Por isso que é sempre melhor X. Então foi isso, pessoal. Pô, uma boa semana, uma boa terceira semana pra gente, né? E até a próxima. Falou, fui!